Oi, hoje eu queria falar sobre uma coisa. Eu não sei se aqui tem gente que me conhece há um pouco mais de tempo, mas há uns anos atrás eu tinha um podcast e o nome desse podcast era Taberna Odisseia. Pra quem quiser, eu acho que ainda tem alguma coisa lá no, no Spotify sobre isso. Eu escrevi há muito tempo atrás um texto sobre um poema que eu li do Bukowski. Pode ser que não seja a melhor interpretação, pode ser que nem seja uma boa interpretação, pode ser que não faça nem sentido, mas eu queria ler pra vocês porque há muito tempo eu queria gravar um episódio sobre isso no meu podcast, mas eu nunca consegui. Então eu queria ler pra vocês. Deixa só eu abrir aqui. Esse aqui é o caderninho que eu tenho comigo desde 2020 e alguma coisa, deixa eu ver. 2023. Eu tenho esse caderno desde 2023. E eu nunca, assim, mostrei ele assim ao público ou alguma coisa assim. Eu só escrevia realmente as coisas nele para que um dia eu conseguisse lembrar de tudo que eu escrevi. E na verdade eu cheguei a gravar uns 2 episódios sobre alguns textos que eu tenho escrito aqui, mas eu nunca terminei. Foi um projeto inacabado. Então eu vou ler isso aqui pra vocês. O nome desse daqui é Asas. E a pergunta que a gente começa é: o que fizeram com as suas asas? E eu acho que é um pouco válido para esse momento da minha vida, porque toda essa questão de tentar superar esse apodrecimento da cabeça, essa modernidade líquida, onde tudo é tão fácil, onde tudo é tão simples, sabe? Onde tudo é tão cômodo. A gente ignora muito do que tá dentro da gente e nisso que a gente tá ignorando, a gente tá se trancafiando, fazendo com que o nosso corpo seja a nossa gaiola. E é isso. Eu vou ler aqui e eu acho que vocês vão conseguir entender um pouco mais do que eu tô querendo dizer. Vamos lá. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu sou duro demais com ele. Eu digo: fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu coração, tal pássaro que agora se encontra morto por não conseguir respirar. Já há muito tempo. Já há muito tempo. A minha letra aqui nesse tempo era ruimzinha, galera. Já há tempo demais em que ele foi trancafiado e em meu peito ignorado. Mas há um pássaro dentro de cada pássaro, e talvez ele esteja querendo nos dizer algo, porém não ouvimos, já que ele está trancado e o barulho que ele faz se torna cada vez mais comum, tão comum quanto o som de um ventilador. Nos acostumamos a ignorar aquele pássaro que está trancado, e quando nós percebemos, ele se cala. E tudo que nos resta é o silêncio, o vazio. Passam-se os dias, as horas, os minutos, e eu pergunto: o que fizeram com as suas asas? Passam-se os dias, as horas e os minutos, e eu me pergunto: o que fizeram com as minhas asas? Uma vez me disseram que os pássaros não pertencem às gaiolas, e seria realmente triste ver um pássaro morrer sem tocar o céu, silenciado e ignorado. Há um pássaro dentro de cada pássaro, mas nos acostumamos, esquecemos e ignoramos. Eu já tive asas, já sobrevoei por lugares altos, mas agora ele está trancado, tão trancado que eu não consigo ver. Passam-se os dias, as horas, e eu me pergunto: o que eu fiz com o meu pássaro? Faz muito tempo que eu não leio esse texto que eu tinha escrito. Eu acho que assim, é uma coisa muito, sabe, muito. Porque vai muito na interpretação da gente. E eu acho válido hoje em dia eu ainda me perguntar o que eu fiz com as minhas asas. Porque
a gente vai passando pela vida adulta e a gente vai vendo que sabe, a gente se acostuma. E parece que a gente não quer mais que ninguém veja, sabe? Aquilo que tá dentro da gente, não quer que veja o nosso lado sensível, não quer que a gente quer se reprimir, sabe? E aquilo que a gente reprime o tempo todo, a gente acaba matando, se tornando pessoas insensíveis, pessoas que não sabem sentir nada, pessoas que não conseguem olhar para si mesmo. E aí se veem sufocadas, tão sufocadas que não conseguem nem se escutar. E fica tão comum quando o som de um ventilador. E realmente, pô, faz sentido. Porque quando a gente tá dormindo, a gente se incomoda ali, sabe? No começo da noite com o somzinho do ventilador. Mas depois não incomoda mais, sabe? Depois parece que não tem nada. Então, a gente faz a mesma coisa com os nossos sentimentos. Tem alguma coisa ali que tá incomodando, a gente dá atenção no começo. E aí depois a gente pensa assim, caraca, vou esquecer, eu vou ignorar e vai ficar por isso mesmo. E quando a gente vê, a gente tá morto, completamente morto por dentro. E quando eu comecei a gravar esses vídeos aqui no começo do ano, eu me senti muito morta. Eu não vou dizer que hoje eu tô totalmente 100% boa, que eu ainda tenho muitos picos depressivos, muitos picos de ansiedade. E eu ainda me faço muitas perguntas, sabe? Eu penso muito sobre a questão da liberdade. Eu penso muito sobre a minha liberdade e sobre quanto tudo é muito imenso. E eu fico com medo, isso me assusta demais, porque sempre que eu começo a pensar nisso, parece que eu vejo, sabe, tudo escorrendo assim por entre os meus dedos, escorrendo por entre as minhas mãos e eu não consigo agarrar. Eu não consigo fazer nada. Eu só sinto escorrer, sabe? Eu acho que muito disso aconteceu porque eu me reprimi muito. Eu apaguei muito do que eu sentia, eu ignorei muita coisa. E talvez seja por isso que hoje em dia eu me sinto perdida num imenso muito grande. Porque eu reprimi demais, sabe? Esse pássaro dentro de mim eu não quis escutar. Eu simplesmente trancafiei ele lá dentro, né? E é ruim, porque assim, às vezes a gente sente um desejo tão ardente dentro da gente de ter alguma coisa, sabe? De tentar, mas não ter forças. Não ter forças, às vezes a gente não consegue se apegar àquilo de uma forma, sabe? Com o mesmo desejo. E a gente fica com medo de abrir os olhos pra ver as coisas, sabe? Abrir os olhos novamente. Porque eu tenho certeza que em algum momento da vida a gente já esteve com os olhos abertos. Mas por ter visto tudo isso escorrer nas nossas mãos, a gente simplesmente ignorou. Então a gente tem medo, sabe? De abrir os olhos de novo. E, assim, sempre que eu me pego pensando, assim, e eu fecho os olhos, assim, eu fico pensando, assim, sabe? Só fecho os olhos e fico lá, pensando em como eu poderia ser livre, em como que eu poderia andar por aí sem sentir medo, eu poderia andar por aí sem me importar, sabe? O que as pessoas estão pensando sobre mim. Será que meu cabelo tá arrumado? Será que eu tô estranha? Será que eu tô andando engraçada? Será que eu tô com alguma mania esquisita? Sabe? E eu fico assim, com os olhos fechados e só sinto assim, pô, a liberdade, sabe? De não ter que me importar. E me sentir livre de mim mesma, me sentir livre do mundo. E eu acho que nesse momento onde a gente escuta um pouquinho do canto daquele pássaro que a gente reprimiu há muito tempo atrás, e a gente consegue sentir essa liberdade que um dia a gente teve, sabe? E eu acho que
talvez um dia a gente deva tentar reviver esse pássaro, sabe? Dar um pouco mais de atenção pra ele e sentir essa paz, que é, sabe, se escutar, sentir a paz que é escutar o mundo ao seu redor e poder se sentir parte, se sentir livre acima de tudo e não sentir medo de abrir os olhos e ver o mundo. Realmente, sabe, não sentir medo de você mesmo, não sentir medo da sua família, não sentir medo de um relacionamento repressor que você possa ter e se livrar de correntes, sabe? Tirar esse peso todo que a gente sente na nossa alma. Eu acho que é muito sobre isso que esse poema fala. Eu entendo dessa forma. Eu não sei se é exatamente isso, mas eu entendo dessa forma que a gente tem que se escutar um pouco mais, sabe? Deixar com que o nosso pássaro voe. Pode ser completamente diferente, né? Até porque o poema fala um pouco sobre ele ter aquele pássaro e ele ter que trancafiar ele lá dentro por ser a inspiração dele. Só que eu acho que quando mais a gente trancafeia alguma coisa, mais a gente mata. E eu acho que eu já fiz isso muito comigo. Que eu já arranquei o pouquinho que eu tinha, sabe? Que eu deixei ir e simplesmente ignorei. Então eu acho que isso é importante a gente falar. Acho que isso sei lá. É isso. Era isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje. Então, tchau, pessoal.